Olá, boa noite. Meu nome é Lucas Barbosa e eu vim fazer a apresentação do trabalho sobre a silicose. Então vamos lá, né? O que é a silicose? A silicose ela é uma pneumoconiose, ou seja, ela é uma doença ali que afeta principalmente o pulmão e as vias respiratórias. Qual que é a característica principal da silicose? A gente sempre que falar sobre silicose vai falar sobre as fibroses do tecido pulmonar, porque conforme a silicose começa a se manifestar, né, aquela infestação de sílica cristalina, a pessoa começa a ter essas microlesões na área pulmonar, e aí começa a gerar aquela fibrose, que é aquele tecido ali que já não tem mais a funcionalidade que ele deveria, né? E aí, conforme a pessoa vai acumulando esse tecido, a gente pode dizer um tecido quase que morto, né, porque não tem essa função, a pessoa começa a perder a capacidade pulmonar. Então, as pessoas relatam dificuldade respiratória, tosses, sintomas assim, porque realmente o pulmão vai se deteriorando conforme a silicose começa a progredir, né? E aí você vai falar quais são as causas da silicose. Vamos entrar nas causas da silicose. A causa principal, a causa número um da silicose é a inalação de sílica cristalina. Ou seja, o que é a sílica? Né? A sílica ela é uma substância encontrada em minerais. Ela é encontrada em ambiente de solo. Então a gente vai ver ela em minas de carvão, aquelas minas no deserto, né? Em áreas de fundição, áreas de trabalhos, por exemplo, até em marmoraria, dependendo do material ali, há sílica. Só que aí não é exatamente só a sílica o culpado da silicose, o principal fator da silicose, é a exposição prolongada à sílica. E a exposição prolongada à sílica sem os equipamentos necessários, entendeu? Porque a sílica, ou melhor, a silicose, ela é uma doença que ela não raramente se caracteriza de um dia para o outro. Pessoa diagnosticada em pouco tempo, não. Ela é uma exposição prolongada. Ela é uma exposição assim ativa àquela substância sem as maneiras corretas de se precaver. Então, sem, por exemplo, os equipamentos que a gente pode citar, sem máscara, sem um ambiente ali que filtre bem a poeira, é toda aquela situação, entendeu? Então, conforme isso vai acontecendo, esse material ele vai infiltrar no pulmão do indivíduo, né, alcançando os alvéolos, vai começar a se manifestar ali, e o sistema imunológico da pessoa vai perceber que tem algo errado, né, e vai tentar combater essa sílica. Porém, é nesse combate que começa a se gerar a fibrose, é onde começa a ter esse tecido começa ali a perder a sua funcionalidade, né, causando endurecimento do órgão, perca da atividade do órgão. Essa aí é a principal causa da silicose. E aí, quais são os sintomas que uma pessoa que está tendo a silicose ela vai apresentar? Limitação da capacidade respiratória. A gente tem que falar disso. Por quê? Conforme o pulmão da pessoa vai perdendo essa capacidade pulmonar, ela vai começar a sentir dificuldade para respirar, principalmente em atividades prolongadas, vai começar a sentir aquela tosse seca, e são sintomas que eles é, aparentemente são sintomas alérgicos. Então, por que a pessoa demora até procurar o tratamento correto, entender toda a condição que ela tem? Sintomas alérgicos, parece sintomas alérgicos, parece aquela coisa boba. A pessoa vai carregando aquela tosse seca ali por um tempo e toma medicações, não entende o que está acontecendo. Então, é uma doença que demora-se um pouco até ser diagnosticada corretamente, né? E aí, além disso, a pessoa pode apresentar também fraqueza, tontura, febre, perda de apetite, enjoo, náuseas. Ela vai realmente afetando o corpo inteiro da pessoa devido à falta da respiração correta, né? E aí, vamos falar sobre a problematização da silicose. Porque, conforme você já deve ter entendido, baseado na explicação, a silicose ela não é uma doença de contágio, não é uma doença também de. é, O que eu quero dizer? Ela é uma doença que se dá pelo ambiente. Ou seja, a pessoa está naquele ambiente, está ali numa mina, por exemplo, uma mina de carvão, né? Convivendo por anos naquela situação, poeira de sílica, inalando todo dia, não percebe, não sabe que isso é errado, não teve a orientação correta, não tem o equipamento correto, aí que vai se desenvolver a silicose. E então acaba que a silicose ela é majoritariamente desenvolvida em homens de certa idade que trabalham em minas. É uma doença que ela é meio nichada nesse sentido, a gente pode dizer assim, não é tão comum aparecer alguém com silicose. São as pessoas que estão sempre nesses ambientes, né? Então, a gente já começa a entender aí que a, a necessidade dos equipamentos e do conhecimento correto dessas condições de trabalho.
porque isso já evitaria muitos casos da silicose, entendeu? E a gente pode falar até sobre a silicose, porque é uma doença assim que não é tão comum da gente ver, né? Que ela é uma doença que ela não tem cura. É uma condição que ela não tem cura. Há sim tratamentos que vão remediar certos sintomas, né? Então, por exemplo, a pessoa vai ter aquela tosse, dá para melhorar um pouco aquela tosse, vai melhorar a qualidade de vida dela. Mas, infelizmente, a silicose é uma doença que não tem cura. Ela necessita de um acompanhamento médico prolongado. Conforme a pessoa vai pegando certa idade, vai ficando mais difícil de tratar, né? Realmente tem isso. E a silicose também, uma coisa que a gente pode comentar, é a relação dela com a tuberculose. Ou seja, a pessoa ali, quando ela começa a desenvolver essa condição de silicose, acontece que a defesa pulmonar dela baixa, o sistema imunológico dela vai ficando mais fraco, né, devido à inalação incorreta, devido a várias dificuldades que vão acontecendo. E aí, é nesse caso que certas doenças pulmonares se estabelecem. Então, a gente pode falar da tuberculose e da pneumonia. São doenças que, assim, existem vários casos que isso acontece, da pessoa carrega aquela silicose ali por certo tempo, até chegar num momento que, infelizmente, contrai outra doença pulmonar, né? E a silicose também é interessante a gente citar as variações dela. Como assim variações? Geralmente, a silicose ela se dá devido a certo tempo de inalação da sílica. Porém, existe também a silicose ativa, a silicose que é uma grande inalação dessa substância por um período pequeno, porém muito intenso. Assim também se dá a silicose, e essa geralmente costuma ser muito mais agressiva. Mas geralmente a gente vai estar falando sobre a silicose que demora ali anos para se desenvolver, e aí infelizmente a pessoa acaba carregando isso ali pro resto da vida, né? Então é isso, essa foi a minha explicação hoje sobre a silicose. Foi um trabalho assim que foi muito interessante de fazer, e a conclusão que a gente pega é que realmente há necessidade de melhores condições de trabalho, porque essa doença que ela é sobre o trabalho, 90% dos casos são sobre o trabalho, é onde a pessoa está envolvida, entendeu? Então há essa necessidade ali da prevenção. A prevenção da silicose é mais importante do que o tratamento, porque é uma doença que deve ser prevenida, pode ser prevenida. E aí há das empresas, há dos empregadores essa urgência de conseguir condições melhores de trabalho para seus empregados, né? Então é isso. Boa noite, espero que tenha gostado do trabalho. É isso.